Olá, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Bruno Faria e estou hoje dando seguimento ao estudo daqueles livros menores que a gente encontra na Bíblia, tanto nos profetas menores do Antigo Testamento, quanto naquelas epístolas também de menor tamanho que a gente encontra no Novo Testamento ou Segundo Testamento. E hoje, ao invés de fazer o estudo do terceiro capítulo da Epístola de Tiago, tal como eu estava fazendo, eu senti necessidade de falar sobre Filemon. Quantos de vocês aqui já leram o livro de Filemon, prestando atenção no que está sendo dito? Vamos contextualizar um pouquinho o que quer dizer cada um dos nomes dos principais personagens que aqui são citados. A primeira pessoa, que é o autor da carta, Paulo, é aquele que diante de Cristo se mostra como o frágil. Daí o nome Paulo. Ele escreve essa carta junto de Timóteo. E o que significa Timóteo? Aquele que tem Deus na região do timo, próximo ao coração. Ele escreve a quem? A Filemon, aquele que é capaz de amar, intercedendo por um prisioneiro e ex-escravo de Filemon, o qual Paulo converteu durante o cárcere, que é Onésimo, que no final das contas pode ser traduzido como ou o lucrativo ou o generoso. Diante dessas credenciais, começamos a carta da seguinte maneira. Há uma saudação bem no começo aqui, que a gente pode dizer que abrange ali entre o versículo 1 e o versículo 7 do primeiro capítulo, que é a saudação de Paulo a Filemon, no qual Paulo diz a Filemon que Filemon é uma pessoa caridosa, uma pessoa que sabe amar ao próximo e que essa capacidade de praticar o bem, de praticar o amor, deixa Paulo feliz e tranquilo, porque através do intermédio de Filemon, muitos dos irmãos de fé de Paulo e de Timóteo têm encontrado apoio e conforto diante da caridade e da bondade de Filemon. Diante disto, Paulo vem interceder por Onésimo para Filemon, uma vez que, pelo que dá a entender a leitura da carta, Onésimo era um escravo fugitivo, possivelmente de Filemon, que Paulo conheceu no cárcere e que fora convertido por Paulo também no cárcere. E aí, no versículo 9 do primeiro capítulo de Filemon, é bem interessante que Paulo faz a seguinte afirmação: eu, Paulo, idoso como estou, e agora preso por Jesus Cristo, venho suplicar-te em favor deste filho meu que gerei na prisão, Onésimo. Ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil tanto a ti quanto a mim. E eu venho a perguntar para vocês, o que será que aconteceu com Onésimo ali na prisão, que antes ele poderia ter pouca serventia, mas agora ele pode ser muito útil, ou segundo o seu próprio nome, muito lucrativo, muito generoso, tanto a Paulo quanto a Filemon. Hein? Seguindo aí, Paulo reenvia Onésimo a Filemon, mesmo que ele considerasse que Onésimo seria muito útil para o trabalho de Paulo.
Mas Paulo vem exercitar uma das coisas mais importantes e vem também propiciar a oportunidade de Filémon fazer uma das mais importantes atribuições do Espírito, que é perdoar. Meu caro amigo Filémon, meu caro amigo que é capaz de amar, perdoa esse escravo que antes era sem serventia, mas a partir de agora será diferente. Gostaria muito de tê-lo ao meu lado, mas peço que ele volte a ti. E ainda dá outras orientações, né? Como, por exemplo, só um pouquinho. Como, por exemplo, se ele tem alguma dívida, se Onésimo tem alguma dívida para com Filémon, Paulo seria o fiador dessa dívida. É muito curioso essa parte. Olha no versículo 15 como que é trabalhada essa questão. Se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que o pudesses reaver para sempre. Agora, não já como um escravo, mas bem mais do que isso, como um irmão caríssimo, meu e sobretudo teu, tendo por interesses temporais como no Senhor. Olha, o Pai fez com que Onésimo fizesse alguma coisa contra Filémon, a fim de que Onésimo conhecesse Paulo, e a partir de Paulo, Onésimo conhecesse a palavra, se tornasse um filho de fé de Paulo, e Paulo, invocando ao seu amigo Filémon, aquele que é capaz de amar, pede para que Filémon receba Onésimo novamente e que aquela perda momentânea, aquele prejuízo momentâneo, agora seria pequeno diante das potencialidades dentro da fé que Onésimo tem e que ele poderia oferecer para trabalhar junto com Filémon. Portanto, no versículo 17, se me tens como amigo, receba-o como receberias a mim. E se ele te causou qualquer prejuízo, ou está devendo alguma coisa, lance isso em minha conta. Eu escrevo do meu próprio punho, eu pagarei. Eu escrevo do meu próprio punho, que eu, Paulo, pagarei. Não para te dizer que tu mesmo deves inteiramente a mim. Sim, irmão, quisera eu receber de ti a alegria no Senhor. Dá esta alegria ao meu coração em Cristo. Eu te escrevi certo de que me atenderias, sabendo que fará ainda mais do que aquilo que eu estou pedindo. Olha que pedido e que lição maravilhosa Paulo dá a Filémon a oportunidade de fazer. Se por acaso Filémon tiver o interesse de perdoar algum dano que Onésimo o causou, Filémon poderia perdoar. Mas Paulo dá a garantia que caso o coração de Filémon se endurecesse, Paulo pagaria aquela conta. E mais, Paulo deseja que Onésimo seja recebido por Filémon da mesma forma como ele gostaria de ser recebido por Filémon, como Paulo gostaria de ser recebido por Filémon. Que curioso, né? Paulo, o frágil, escreve para aquele que é capaz de amar. Juntamente, durante o momento da escritura da carta, ele estava acompanhado de Timóteo, aquele que traz Deus no coração, e acompanhado daquele que traz Deus ao coração,
Paulo pede para aquele que é capaz de amar que perdoe o escravo lucrativo, bondoso, rentável, e que houvera fugido, mas que se encontrou com Paulo na cadeia e fora convertido. Paulo pede que aquele que é capaz de amar perdoe aquele que teve uma falta com ele, e que, se fosse necessário, Paulo até pagaria uma eventual dívida. O que será que essa carta quer dizer a cada um de nós? Uma carta a quem é capaz de amar. Uma carta a quem é capaz de praticar o amor ao próximo. Uma carta destinada àquela pessoa que ajuda aos outros de sua comunidade, que ampara, que apoia. E uma carta pedindo talvez um favor que possa ser difícil de ser cumprido, mas que Paulo tem certeza que aquele que ama vai aceitar, que é reacolher em teu seio novamente alguém que lhe fez algum mal previamente, e que essa pessoa seja acolhida por Filémon tal qual maneira como Filémon acolheria ao próprio Paulo. E esta é a lição desta epístola. Você, caro leitor, é capaz de amar. Você, caro leitor, é capaz de carregar Deus no seu coração. Você, caro leitor da epístola de Filémon, é capaz de fazer a caridade interceder pelos mais necessitados. Você é capaz de perdoar a uma pessoa que cometeu uma falta grave contra ti. E você é capaz também de acolher a esta mesma pessoa agora renovada, como se estivesse acolhendo o seu próprio amigo ou irmão muito amado. E terminando a epístola de Filémon, Paulo solicita que Filémon lhe prepare pousada, pois ele deseja visitar em breve. Então, meus caros, pensem nisso. Amar ao próximo, ter Deus no coração, agir com caridade, com amor para o próximo, ajudar quem necessita, perdoar quem nos fez uma falta grave, acolher esta mesma pessoa como se você estivesse acolhendo uma pessoa que você ama do fundo do seu coração. E saber que muitas vezes os desvios podem ser só um caminho que Deus escolheu para que a pessoa voltasse ao caminho reto com muito mais certeza. Que a paz esteja com todos vocês. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal, que estarei sempre trazendo novas reflexões para vocês. Um abraço a todos.